Ninguém ser amiga íntima, de frequentar a casa da outra, dormir com a outra, ir pra praia, férias juntas, nada disso. A gente quer respeito, né? Então, você respeita a sua amiga como profissional, e aqui a gente sabe que você não está trabalhando para deixar a outra rica, e sim você. Por consequência, como Mary Kay é bom demais, todos vão enriquecer ao seu redor. Mas o que importa é você, o teu trabalho, a tua conduta. Então a gente começa, o meu primeiro item é a regra de ouro. A regra de ouro é a base da nossa empresa. E como tudo, quando começa a crescer, algumas consequências tem o crescimento, né? E a nossa regra de ouro, como é uma coisa muito profunda, que na verdade não é uma filosofia da empresa, e sim da vida, todos deviam seguir a regra de ouro desde o berço, né? Os pais vão ensinar sempre aos seus filhos, faça aos outros o que quiser, que você queira, faça para você. Então isso é o mais importante na equipe. A gente sabe que cada caso é um caso. É uma cliente que foi mal atendida e daí quer ser a outra. É uma cliente que comprou em loja e agora quer comprar de você. É uma cliente que não gosta da outra, ou é uma cliente que gosta muito da outra. Cada hora vai ter uma situação diferente. Mas você tem que analisar como o seu coração de Mary Kay Ash, cada caso. Se você fosse a senhora Mary Kay, o que você faria nessa situação? A gente não pode entrar em conflito e nem deixar a cliente em conflito. De repente a cliente não quer mais nem entrar e nem comprar e nem saber de Mary Kay, porque aquilo ali é uma briga, viu? Porque eu não sou de ninguém, vocês estão aí se matando por minha causa. Então a gente tem consciência e às vezes até recuar para não evitar uma situação extrema e às vezes tirar a oportunidade de uma pessoa que queria muito e deveria estar em Mary Kay. Então, analisar os fatos com muita cautela. A regra de ouro básica que eu digo é que você consiga dormir bem com a sua consciência. Que você não tirou ninguém de propósito. Que você não disse, entra comigo, porque eu sou DIC agora, eu preciso ser diretora, alguém entra comigo. E você sabe que ela é da outra, que ela fez tudo com a outra, que ela está indo bem com a outra, ou sei lá, né? E isso está levando muito a sério na empresa. A gente está vendo casos de pessoas sendo desligadas, a empresa às vezes não está nem comunicando, simplesmente você vai entrar fazer pedido e você foi desligado. E vai saber por que é regra de ouro. Então, vamos tomar cuidado com nossos clientes, com nossas consultoras, não querer as pessoas simplesmente para entrar no time. E às vezes a gente perde uma, mas vem um monte atrás. Não é uma que vai fazer, eu não vou me matar. Às vezes a gente briga com diretoras amigas por causa de uma consultora que não merecia um terço daquela conversa. Então a gente tem que ser o mais leal possível com os nossos sentimentos e com a integridade de cada um. Então sempre façam isso. O que a senhora Mary Kay fazia nesse caso? O que é melhor para essa consultora? O que é melhor? Você joga a bola para ela. Ontem, acho que a Liane me falou uma situação de só para um exemplo, uma pessoa vende para uma diretora e não é consultora. E vende, ganha lá uma comissão, certo? Não sei. O que acontece? E essa pessoa conheceu uma outra Mary Kay que falou da oportunidade para ela e ela se interessou. Nossa, eu gostaria de ser uma consultora assim. E a Liane até me perguntou o que a gente faz nesse caso, o que poderia ser feito. Cadastra, porque a diretora não avisou, ou deixa passar, ou o que a gente faz? Falei, primeiro de tudo, a moça tem que falar com a diretora que ela vende. Porque às vezes a gente não sabe o que aconteceu, não sabe a conversa que ela tem com essa diretora. Às vezes lá atrás a diretora já ofereceu, mas ela não quis. Então a gente sempre deixa se resolver em casa o assunto, igual briga de marido e mulher. Se a diretora não quer cadastrar, se por algum motivo a pessoa não gosta dessa diretora, aí a gente conversa, então bem comigo. Mas primeiro deixa todas se acertarem lá na casa, para dizer assim, eu estou à disposição, mas eu quero que você entre com ela, porque a prioridade é ela. E pronto, gente, se ela vier depois vai ser lucro para vocês. Mas pegar antes da hora pode ser muito perigoso. Certo? Onde que eu aperto aqui? Honrar compromissos. Eu estou vendo muita diretora nova se formando e não sabendo por onde começar. Às vezes prometendo mundos e fundos de
presente para as consultoras, e depois um monte de consultora reclamando que não ganhou, que não, ou demorou para chegar, ou enfim, a gente sabe que os livros que a gente dá são encomendados e demoram para chegar mesmo. Então, quando vocês fizerem algum desafio, prometerem alguma coisa, sejam leais nesse cumprimento. E se está demorando, já avisem. Meninas, o prêmio de vocês está a caminho. Não deixe a coisa voar, não deixe ela se sentir que foi enganada, que ela só foi pressionada para fazer um fechamento de última hora. Então, isso é você olhar a sua consultora como uma pessoa humana, que ela também trabalha pelo estoque dela, tem o dinheiro dela, as contas delas para pagar, e às vezes fez alguma coisa, a gente é movida a reconhecimento, e às vezes foi aquele mimo que se ofereceu o porquê dela ter feito, ela nem precisava ter feito, e daí você não dá o mimo. Então, vamos ser leais e enfatizar muito os mimos que a empresa dá, né? Isso é o mais importante. Não precisamos encher de bolsa, que elas dão lojas de bolsa, e enfatizar o nosso desafio trimestral, a viagem maravilhosa agora para Bariloche. Aqui em honrar compromissos, também eu me refiro às reuniões que cada uma faz das unidades, né? Você marcou, você esteja antes do horário programado, a sala preparada, recebendo as suas consultoras com profissionalismo, com a imagem Mary Kay, que elas sabem que elas estão entrando para um negócio e não vão lá para tomar um café. Então, a seriedade é muito importante. Então, honre o compromisso, honre o que vocês prometeram. Tá? E compromissos financeiros também. Que eu tenho sabido de alguns casos, até que a empresa está desligando, de pessoas que acabam usando cartão de consultoras e depois não pagando, e daí essa pessoa vai lá e conta com a empresa. Então, gente, cuidem muito, né? Se você tem despesas financeiras, assim como a gente exige das consultoras que cumpram, que busquem ter um cartão, que paguem corretamente, que administrem o seu dinheiro, as diretoras também. Porque como você vai dar o exemplo para a tua consultora se você se mostra uma diretora toda perdida financeiramente? Então, ter um caminho, às vezes pode estar precisando numa situação financeira ainda não favorável, mas mostre que você está organizada, que você está se organizando para isso. O profissionalismo, então aí vai das reuniões, vai da imagem Mary Kay, se tornou uma diretora Mary Kay, isso é um nome muito importante para nós, não é qualquer coisa. Então, eu vejo muitas dicas que estão nas reuniões, ainda vindo de tênis, de calça jeans rasgada, de toda a vontade como estivesse indo para a escola. E não leva aquilo a sério. Então, as diretoras, orientem as suas dicas. Você está começando um novo caminho. Se você quer ser uma diretora de sucesso, você tem que ter o perfil de uma pessoa de sucesso. Você não pode se apresentar de qualquer jeito. E as dicas têm que vir, já começar a trabalhar. Mas eu tenho vergonha de falar em público. Mas alguma coisa você faz, você deve fazer sessão, senão você não era dica. E se você faz sessão, você sabe falar dos produtos. Então venha dar aula de sessão de beleza. E é assim que começa. Você dando aula das coisas que você sabe. Ninguém vai pôr uma pessoa na fogueira para ela falar de uma coisa que ela não domina ou que ela não é prática nisso ainda. A diretora conhece o perfil da sua dica. Então vai trazendo ela aos poucos. Se ela é boa financeira, põe ela para administrar os eventos que você faz na equipe. Vai dando várias funções para ela. E na reunião também. A diretora muitas vezes fica só na organização e delegando funções. Porque essas meninas, diretoras, líderes de grupo, são as futuras diretoras. Para a hora de se formar a diretora, ela está pronta lá na frente. E tocar a reunião dela sozinha. Tá? E reunião sozinha ou em grupo. No nosso espaço rosa, muitas diretoras a gente faz a reunião de 2, 3 diretoras. Existem os dois lados disso, de ser bom ou não. Eu gosto muito porque uma anima a outra. Às vezes a equipe está pequena, mas são 3 de cada uma, já deu 9, se são 3 diretoras. E a consultora vê, nossa, tem mais gente aqui, mais gente anima, né? Você fica animado. Do que uma reunião, uma diretora, uma consultora sozinha, por mais que a gente diga, faça delas uma rainha, que ela se sinta importante, maravilhosa, só que ela até se sente importante, mas fica esquisito.
Se esse negócio é muito bom, só estou eu aqui. Não é essa sensação? Isso é a Maricele Rosa, gente, que eu penso. Eu gosto de gente amada. E se está todo mundo rindo é porque o negócio é bom. Então eu quero várias pessoas sorrindo ao meu redor, né? Então, ao se juntar com uma diretora, é para unir personalidades diferentes, unir dicas diferentes, jeitos diferentes de fazer reunião, uma animada, outra mais organizada, que passamos esse perfil para as consultoras saberem que em todo tipo de pessoa dá certo, desde a mais tímida à mais animada. Por isso é bom ter várias diretoras. Façam o que a gente chama do intercâmbio de diretoras, né? Agora que a gente está conhecendo as diretoras da Cláudia, uma vem na reunião da outra, a gente já fez isso com a Sara. Uma vez por mês, traz uma pessoa diferente de fora na sua reunião, porque às vezes a gente fala e acaba sempre falando a mesma coisa. É bom ouvir de fora um timbre diferente, né? Para animar. Então, o profissionalismo é tudo no nosso negócio. Responsabilidade. Todos têm que agir com responsabilidade, já vai nos outros itens. Então, não ser irresponsável. Um encontro marcado tem que ser marcado. Um compromisso marcado tem que ser cumprido ou adiado com antecedência que dê tempo de ser cancelado, dê tempo da pessoa se reprogramar. Eu já vi, comigo já aconteceu várias vezes, de marcar, eu chego, fico lá esperando meia hora, 45 minutos e não aparece ninguém. Depois de uma hora vem uma mensagem dizendo, desculpa, não deu para ir. Gente, a nossa agenda é super lotada. Não tem tempo para ficar meia hora esperando alguém. E dirá até um atraso de 15 minutos já atrapalha a vida da gente. E hoje é tão fácil desmarcar um compromisso ou se justificar, né? Mensagem, celular todo mundo tem. Não custa nada. Você ocorreu um pequeno imprevisto, por favor, me desculpa, marcamos outra hora. Mas avisa com antecedência. Não deixe ninguém esperando por vocês. Nem consultora, nem nova consultora, nem nova iniciada. Todas merecem nosso respeito. Tem que ser recíproco, né? Conhecimento. Toda diretora tem que conhecer o que está. Como consultora, a gente já tem que conhecer o nosso negócio, nossos produtos, a nossa maneira de vender. Eu digo que esse período de consultora a diretora é a nossa faculdade Marquês. É onde a gente está aprendendo todos os passos de como fazer o nosso negócio. Começamos fazendo sessão. E o que a gente tem de mais rico? O nosso manual da consultora, né? E o nosso site maravilhoso, que tem que aprender a lidar com ele. As dicas da Gabi agora estão fantásticas. Que as pessoas, a gente não tem ainda o costume de ver, o costume de fuçar site, alguma coisa, a geração um pouquinho mais, né? Aí o João já sabe fuçar tudo, sabe tudo. Mas ler, as mais antigas que são da leitura ainda, tem que ler o manual da consultora. O manual da consultora tem que estar na bolsa de vocês sempre. A gente vive em congestionamento, vive em fila e é a oportunidade de dar uma lidinha a mais. E sempre vocês vão descobrir algo novo. E eu vejo muitas diretoras em reuniões começando a falar sobre um assunto que elas nem foram pesquisar. Elas estão falando o que elas ouviram a vida inteira. Mas se foi dado a você para falar de um produto X na reunião, busque mais informações fora aquela que você já sabe. É a chance que você tem de conhecer mais. Monta um treinamento, traz esse produto, faz todo mundo experimentar. Quando vai falar de promoção, já vi também vários. Esse mês a promoção é do produto tal, um lucro maravilhoso. Vejam aí quanto dá o lucro. A pessoa nem fez as contas em casa. Se ela ia falar de promoção tem que saber, faça os valores, traz o lucro, mostra. Vamos ser profissional nisso. Eu quero acabar com aquelas reuniões que a consultora se sente ali. Ela vê, gente, ela percebe que o negócio está improvisado, que vocês estão tirando assunto porque não tem o que falar. Às vezes tem muito improviso bom. Eu sou a rainha do improviso. A gente faz sempre uma limonada no limão. Mas com coisas conscientes, com base. Tá? Tem que ter base, tem que saber o que vocês estão falando, tem que ter propriedade. Então, conhecimento é importante demais. Tudo que a empresa der de treinamento online, façam o possível para ver. Os treinamentos gravados, vejam em horários que vocês podem, se não no horário que está dando real. As suas diretoras que fazem treinamentos online, assistam. Vocês passem a fazer os seus treinamentos online, se a turma de vocês é de assistir treinamentos. Se você ouve
bastante das suas meninas falando, eu assisti o treinamento online da fulana, da fulana, da fulana. Então, está na hora de você fazer o teu. Porque ela quer ver a diretora dela falando. Eu, para treinamento online, não sou, digo para vocês, não sou íntima com o negócio, né? Assim, mas quero pelo menos uma vez por mês fazer um treinamento online para a minha área, com as minhas meninas, porque é a modernidade chegando, a gente tem que aprender a fazer o quê? Né? É um jeito fácil de eu atingir a minha consultora lá da Paraíba. Se não for assim, ela vai, a diretora vai gostar e vai querer entrar lá com a outra ainda. Então a gente tem que fazer de tudo para agradar e deixar a nossa consultora o mais próxima possível da gente. Tá? Liderar pelo exemplo. Então a diretora tem que ser o exemplo em tudo, porque a consultora está observando ela passo a passo. Claro, a gente não é perfeita, ninguém é perfeito aqui, mas vocês têm que mostrar o máximo de força de vontade, de querer ser melhor, de aprender, de aceitar críticas e de melhorar sempre. Então que ela veja o teu crescimento. É tão bonito quando eu sempre digo às meninas que estão chegando, que a gente diz, né, você é uma hoje, tire uma foto quando você está entrando, e daqui uns 6 meses de Mary você já está outra. Né? A gente muda por dentro, a gente melhora como pessoa e a gente melhora o nosso visual, a gente fica mais linda e vai ficando mais rica. A gente diz assim, você tem duas chances de Mary Kay, ou ficar bonita ou ficar rica, ou as duas coisas. Então é tudo de bom. Senso de urgência. Todas que têm o senso de urgência, e a senhora Mary Kay fala no treinamento, que eu acho muito legal, quando você está com a sua casa toda bagunçada e alguém te liga, vou dar um pulinho na tua casa, tá? Daqui a 15 minutos chega. Uau! Tudo para dentro do guarda-roupa, para baixo das camas, para baixo. Ninguém nem percebe a zona que estava antes, né? Você consegue dar aquele tapa no visual e deixar a casa limpa. Isso é o senso de urgência. A gente dá um jeito, o negócio é ficar bagunçado. Mas eu sei que alguém vem, eu vou deixar limpo, vou deixar clean, apresentável. Então, quando você quer, tem que ser para ontem. Se você quer ser diretora, tem que ser para ontem. Eu tenho que iniciar tantas pessoas esse mês e tem que ser. Não admitam, não admitam para ontem. Porque assim, se você não conseguir, você vai ter chegado muito pertinho. Então, vale a pena querer sim. E só consegue quem quer muito. Como eu estava contando com a Cláudia, quando eu estava para ser... Eu estou para ser nacional faz muito tempo. Eu tenho os números pertinho. Mas aquela coisa, deixa quando acontecer, né? Algumas diretoras acomodadinhas para formar outras. A hora que eu despertei, veio o senso de urgência no meu coração, eu pus todo mundo para comer. Vamos trabalhar, mulherada. Então, o que aconteceu? A outra que não formava nenhuma, de repente formou 2 ao mesmo tempo. Então, acontece, a gente tem que despertar. Mas é tipo assim, alguém tem que chegar e chacoalhar a gente. Então, receba esse chacoalhão e senso de urgência. Ser diretora sempre, ser executiva, quero ser elite, quero ser nacional. Botem data e trabalhem para isso. Tá? Humildade. Gente, isso eu acho o máximo de tudo. Porque se você não agir com humildade, você não vai conquistar ninguém. E a humildade é uma coisa que vem do coração. Você não pode ser falsa. A gente tem que cativar as pessoas com um sorriso. E isso vem desde quando você é diretora e começa a cadastrar as primeiras pessoas. E esse time aumentando. E a gente mostra que quando é nacional, a gente lida com um lado muito glamuroso, né? É muito brilho, é coisas boas, é um carro bom, é dinheiro. E a gente tem que ter muito cuidado para que isso não soe como o nosso objetivo. Claro que é maravilhoso. Como eu digo, é sempre bom chorar dentro de uma BMW do que num ponto de ônibus com alguém com um carro espetando a água, né? Mas não é tudo, né? É uma coisa maravilhosa, é a qualidade de vida que a gente sempre buscou. Mas tratar os outros e ter amigos é o mais importante, né? Que adianta eu ter todo esse luxo e a riqueza e não ter ninguém batendo na minha porta? Então, a gente tem que conquistar as pessoas e conquistar com lealdade. Porque aí, quando você for formar um time, quando você for nacional, pense, quando eu for nacional e eu reunir a minha futura área e dizer para elas, meninas, vamos trabalhar para construir essa futura área nacional. Vocês estão comigo? E daí metade dessa turma vai dizer, eu não. Eu me juntar com você para você ser nacional?
Nem pensar. Quantas a gente tem que estão seguindo por esse caminho? Então, que não sejam vocês. Conquistem as suas meninas pelo coração, não pelo interesse, porque só assim vocês vão chegar lá. Respeito, que eu já falei bastante, né? Então precisa ter o respeito. Eu vejo muitas meninas não se dando, muitos mimimis e tititis entre diretoras irmãs, mães e filhas que não se dão. Como eu disse anteriormente, você não precisa ser amiga íntima de ninguém, mas você tem que respeitar a sua colega. Então, a parte profissional tem que acontecer. Se é um evento, se é a formatura da sua diretora, mas você não se dá com ela, você tem que ir a essa formatura da sua diretora. Então, a gente tem que cumprir o nosso papel social na Mary Kay e respeitar. E não ainda atiçar, né? O que eu mais adoro na nossa equipe é que não tem fofoca, assim, pelo menos eu não fico sabendo. Não tem ninguém falando mal da outra, aquela fofoca do mal, aquela fofoca querendo que eu brigue com a outra, sabe uma coisa do irmão, assim, viu? Ele fez, liga com ele, ele fez assim. Não, tudo tem coisa assim, ninguém é perfeito, mas são críticas construtivas. Alguém me fala, Maricele, a fulana não está fazendo legal, aquele jeito não gostei, conversa com ela. Eu vou lá e converso. Mas converso não falando, olha, a Maria disse que você faz assim. Nossa, coisa feia, você está fazendo na frente dos outros. Então, o que já ficou? Ela já não vai mais gostar da Maria, porque a Maria falou mal dela. Então, a gente orienta, é uma coisa de mãe mesmo, de educação, né? Sabendo com que todos entrem em acordo. Eu já consertei várias coisas que aconteceram na área e não precisei dar nome aos bois. Elas entenderam o recado, seguiram o seu caminho, porque ninguém é correto, como eu falei, totalmente, né? A gente não é perfeito. E vai aprendendo. E tudo de bom se alguém te diz, você tem mau hálito. Ai, que bom, obrigada, vou tentar corrigir. Se vocês falam o que é, fica ali só dando bolinha para ela, não, por favor. Foco, que está no sentido de urgência. Se vocês têm o foco daquilo, gente, vai acontecer. Não desfoquem, não tirem isso da cabeça de vocês. Se é isso que vocês querem, olho adiante. Lá para lá que eu tenho aí. Teve um atalhinho, segunda, contorna e continua. Mas não para. O foco é aquele. Eu vou ser diretora nacional. Certo? Então eu quero que todos saiam daqui com o seu foco, com o seu objetivo traçado o mais claro possível na mente de vocês. Você, diretor executivo da Terezinha. E já tenham os nomes, já tenham tudo planejamento feito, plano A, plano B, plano C, para não dar errado. É como uma viagem. Eu tenho que ir para Londrina. Pode a estrada, de repente, estar bloqueada, eu acho outra estrada. Vai demorar talvez um pouquinho mais, mas Londrina está me esperando. Então é isso, é traçar. Não ficar ali dando volta e perdido. Põe o GPS bom aí para ir. E a nossa querida senhora Mary Kay, acredite que cada pessoa que você encontra tenha uma placa em torno do pescoço dizendo: faça-me sentir importante. Você não apenas terá sucesso em vendas, você terá sucesso na vida. E é aqui que eu sei que todos estão com as suas placas, façam-me sentir importante. E é por se sentirem importantes que vocês estão aqui. Hoje vocês são diretores poderosos, já estão num horário especial, que é o da diretora. Toda consultora tática queria estar aqui no horário das diretoras? Então, vocês já são especiais da maneira que vocês são. Continuem assim, sigam esse caminho, trilhando bem, trilhando o que é certo. Na dúvida, pergunta sempre para uma amiga, pergunta para a sua iniciadora, para a sua diretora. Não tomem atitudes precipitadas, não briguem, não discutem, aprendam a contar até 10 antes de uma discussão. Nunca discutam com consultoras. E uma coisa que faltou, que eu achei que a gente não escreveu. Facebook, gente. Facebook não é diário. Nós temos uma postura de diretora, né? Então a gente tem que ter essa imagem profissional no Facebook. E eu vejo meninas, hoje estou triste, vou dormir. Hoje eu briguei com meu marido e não quero mais. Se sentindo morta. Gente, que coisa triste. A gente tem que celebrar com coisas boas, motivacionais. Não é para contar, eu fui no dentista, trânsito terrível. E eu conheço. Né? São só desgraça, às vezes umas postagens tristes.
gente, vamos para coisa boa, vamos ajudar o próximo, que na hora de olhar eu me sinta melhor, eu quero ler coisas que me engrandeçam. Desgraça a gente sabe que tem. Se eu quisesse ver, eu comprava a tribuna e via lá o tanto de acidente que tem no dia. Então, o Facebook são coisas boas. Também não é a prateleira nossa Mary Kay. Tudo em promoção, tudo em desconto, compre aqui. Nada disso. Nós postamos, curtimos o que Mary Kay, a gente compartilha lá, curte a página oficial da Mary Kay. E a nossa cliente sabe que a gente é Mary Kay, vai ver que eu postei aquilo e sabe que eu vendo aquilo. Eu não preciso pôr a coisa tão explícita, né? Se ela quiser entrar comigo, ela também vai falar comigo ali. Não preciso ficar chamando. Venham, a feira da Mary Kay, né? Oi. Só uma pergunta. Pode colocar no Face? Eu já vi no Face, até comentei com a Rosa de Pessoa. Tem meninas colocando lá a promoção do produto naquele Mercadão Brasileiro, 40% promoção. Não pode. Mas tá acabando na nossa casa. Eu brinco, gente, eu já contei isso, vou contar de novo, porque eu uso o Face muito pouco para a minha parte Mary Kay como consultora, né? A gente está ali para estimular e inspirar. E eu brinco que eu estava esses dias assistindo a televisão e com o iPad no Face e apareceu a propaganda. Amanhã é dia do consumidor, de uma loja e tal, né? E eu falei, nossa, dia do consumidor, vou agradar minhas clientes. Na maior inocência fiz um post, queridas clientes, amanhã é dia do consumidor. Ligue para mim, ou sei lá o que eu pus, você terá promoções maravilhosas, descontos maravilhosos, né? Que eu pus primeiro. Descontos, só amanhã você terá descontos fantásticos. Gente, não deu 5 minutos, a Camila me liga, tira isso, chama, já se viu, você vai em qualificação, mas eu falei, mas é para minhas clientes. Eu achei aquilo tão inocente, porque para mim era o dia do consumidor, eu queria agradar minha cliente. E na hora eu falei, então tá, então eu vou trocar desconto por promoção. Daqui a pouco liga o outro, tira isso, já eu falei, tá bom, tirei tudo. E no outro dia a Mary Kay me ligou. Ela falou, Marcele, não, o que você fez não é errado, a forma que você pôs podia. Só que como a gente põe de um jeito, as pessoas acabam já fazendo de outro. Daqui a pouco já tem uma placa, desconto de 40%, desconto de 30%. Então ela falou, na dúvida, não coloque nada, não corre. E eu tirei tudo, então já tinha uma denúncia contra mim na Mary Kay. O negócio não ficou 10 minutos no ar lá. Então, para vocês verem que a coisa é muito rápida. E o povo está olhando, entende? E você, por isso, tem que andar muito. Então, vamos andar na linha, desconto não pode não, porque você vai estar prejudicando alguém, o negócio de alguém. Essa pessoa está dando desconto não ganhando nada, né? Uma pessoa que não é Mary Kay, você está dando todo esse desconto. Então, meninas, aprendam a fazer o que é certo. Sejam as melhores pessoas que vocês possam ser. E a minha frase é, seja a pessoa que você sonhou ser. Trabalhe para isso e vai ser realizado. Obrigada.